Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos e que Deus os abençoe grandemente, amém? Hoje estaremos meditando no livro de Jeremias, capítulos 45 ao capítulo 48, amém? Jeremias 45, a importância de Baruque na vida de Jeremias, na proclamação e na preservação da palavra de Deus, já foi mencionada anteriormente. Nesta passagem, o autor faz alusão às palavras de Baruque. Elas formam um lamento de confissão, a qual o Senhor responde com palavras de bênção a respeito da sobrevivência daquele indivíduo, apesar das circunstâncias terríveis que enfrentava. Nos versos 1, Baruque auxiliou e estimulou Jeremias quando este estava na prisão. Nesse trecho, Jeremias transmite uma palavra de estímulo vinda do Senhor para seu amigo escriba. A data da mensagem, 604 a.C., a identifica com as circunstâncias mencionadas lá em Jeremias, capítulo 36. Baruque, então, havia lido os oráculos de Jeremias perante a multidão no templo e diante dos príncipes de Judá, antes de Jeoaquim queimasse o rolo original. Um segundo rolo foi preparado por Baruque. Ele permaneceu como assistente de Jeremias ao longo do ministério do profeta, inclusive na viagem ao Egito. Jeremias se dirigiu a Baruque com relação à tristeza e demonstrada pelo escriba. Ai de mim! Baruque lamentou sua situação da mesma maneira que Jeremias havia feito. Finalizando o capítulo 45, Baruque aparentemente tinha esperança de alcançar honra, distinção e um cargo melhor. No entanto, esses anseios foram frustrados por ele ter se associado a Jeremias. Todavia, Baruque seria poupado do julgamento que recairia sobre a terra, porque o Senhor lhe daria a vida como despojo. Jeremias capítulo 46, entre os versos 1 e 2. Em Jeremias capítulo 46, irmãos, o primeiro oráculo pode ser datado com precisão, em 605 a.C. Em outros, o conteúdo reflete eventos que vão desde as campanhas de Nabucodonosor ao sul até as campanhas realizadas em 586 a.C., ou mesmo em 582 a.C. A principal mensagem desses oráculos é a soberania de Deus sobre as nações da terra. O Senhor governa sobre todas elas, e estas são responsáveis por seus pecados contra a lei e a ordem divina nos cosmos. As nações que não seguem os padrões éticos e morais de justiça e retidão serão julgadas rigorosamente. Aquelas que demonstram retidão na liderança e no governo receberão a graça e a benevolência de Deus. Capítulo 46, dos versos 7 a 9. O Egito ficou enfraquecido por 300 anos, mas ainda era conhecido por produzir e exportar carruagens. Os etíopes, os de Puti e os lídios aparentemente eram mercenários contratados pelo faraó Neco. Dos versos 10 a 12, o dia do Senhor é descrito aqui como um dia de vingança, no qual o Egito seria punido pela morte de Josias. A ilustração de uma espada devoradora também está presente em Jeremias, capítulo 2, versos 30. A morte do Egito é descrita como um banquete de sacrifícios. Como não havia bálsamo curador para os pecados de Judá, agora o Egito sofreria uma ferida mortal, cambaleando para a morte. Dos versos 18 a 19, Deus é o verdadeiro Rei soberano sobre todos os exércitos do céu e da terra. Tabor e Carmelo
é referência às montanhas, que representam a segurança do reinado de Deus. Como Judá, o Egito teria de enfrentar o castigo do Senhor. Versos 20 a 24. O inimigo egípcio invadiu do norte, a mesma direção pelo qual o adversário de Judá atacou o reino. Os mercenários egípcios, muito bem pagos, não era páreo para o Deus e os babilônios, que vinham como lenhadores derrubando a floresta e matando as serpentes em fuga, os egípcios. A morte do Egito é um paralelo com a morte de Israel. A filha virgem havia sido violada e agora permanecia envergonhada. E aqui nós temos uma referência em Jeremias, capítulo 2, versos 26. Prestes a ser levada cativo para a Babilônia. Jeremias capítulo 47. Entre os versos de 1 a 3, a metáfora de águas que se levantam está presente em Isaías, capítulo 8, verso 7, em referência ao exército assírio. Aqui, o inimigo é a Babilônia. A torrente transbordante destruidora do rio é a mais típica do Eufrates no norte do que das enchentes do Nilo, que traziam nutrientes benéficos para o vale fértil. Fraqueza das mãos descreve o terror sentido pelos pais ao abandonarem seus filhos durante a fuga. Calvície, te retalharás, mostra que essa expressão é raspar a cabeça e autoflagelar-se, que eram costumes realizados ao lamentar os mortos, proibidos em Israel. Dos versos 6 a 7, a ilustração da espada do Senhor é utilizada para descrever o julgamento divino. Repousar, descansa e aquieta-te seria então o julgamento que havia sido retido por muito tempo. A paciência do Senhor havia chegado ao fim. Jeremias 48, dos versos de 1 a 2. Este capítulo, irmãos, é composto de vários trechos poéticos, separado por expressões curtas. Assim diz o Senhor, e diz o Senhor. Há vários paralelos com Isaías, capítulo 15, 16 e 24, indicando uma possível dependência de Jeremias para as caracterizações temáticas nesse trecho. Porções desse discurso poético são adaptações de um material mais antigo. O tema que confere a unidade ao texto é a destruição e a humilhação de Moabe, uma nação conhecida por seu orgulho. O conteúdo destaca as principais cidades da planície moabita, que se estende ao longo da porção oriental do Mar Morto, desde Esbom até o Monte Nebo, para o sul, em direção ao ribeiro de Zered. A localização de várias dessas cidades é desconhecida, embora muitas pesquisas arqueológicas tenham sido realizadas na região. Os registros contemporâneos do envolvimento da Babilônia em Moabe são esparsos, embora normalmente se suponha que Moabe tenha se submetido ao controle babilônio por volta de 604 a.C. Moabe, então, enviou mercenários até Judá para lutarem em favor da Babilônia e rechaçarem a rebelião de 589 a 597 a.C. E aqui nós temos uma referência interessante em 2 Reis, capítulos 24, versos 2. Durante a revolta de Zedequias, Moabe cogitou unir-se a Judá, mas isso não aconteceu. O nome da capital moabita, Esbom, significa fortaleza. Esse nome não era realmente apropriado, pelo fato de a cidade ter sido controlada por vários povos ao longo de sua história, desde os amorreus até os moabitas,
passando pelos israelenses. Nos versos 3 e 10, a tamargueira cresce no deserto, escondendo-se em fendas de rocha. Assim como o povo apóstata de Judá confiava na rainha dos céus, Moabe confiava em sua divindade padroeira Quemos, o deus da fertilidade e das tempestades. Cativeiro faz um paralelo a fazer uma divindade cativa, que era costume bastante conhecido no Oriente Médio. A estátua da divindade padroeira era capturada, pois pensava-se que, assim, o Deus não mais poderia proteger o seu povo. Dos versos 11 a 13, não foi mudado de vasilha para vasilha. Embora Moabe estivesse sob o controle de Israel no nono século a.C., nunca havia experimentado o exílio e se tornara complacente em sua segurança. Deus, então, iria despejar as vasilhas de Moabe, fazendo com que os moabitas fossem levados cativos. Romperão os seus odres, as cidades de Moabe seriam destruídas. O grande protetor de Moabe estaria impotente perante Deus, assim como Betei sucumbiu juntamente com Israel. Versos 14 a 17, Jeremias assegura a Moabe de que existia apenas um rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Uma nota de sarcasmo aqui é transmitida. As nações ao redor de Moabe, como Judá, atacada pelos mercenários moabitas, foram chamados para lamentarem a destruição de Moabe. Versos 18 a 20. Dibom era a capital a partir do qual o rei Mesa governava. O arrogante Moabe ficou envergonhado pela destruição de suas poderosas fortalezas. Dos versos 21 a 25, Mefaate era uma das cidades levíticas. Bozra refere-se à capital de Edom, mas sim a Bezer, uma das cidades de refúgio. Queriote é mencionada em Amós, capítulo 2, versos 2. Poder e braço são símbolos de força que haviam sido subjugados. Versos 26 a 29. O julgamento é ilustrado por meio da embriaguez ao ponto de a pessoa vomitar. O resultado de Moabe ter caçoado de Israel. Soberbas refere-se às atitudes arrogantes pelas quais uma pessoa se considera mais importante do que a outra. Dos versos 30 a 33, Moabe reúne-se em lamento intenso por causa da improdutividade das colheitas e do vinhedo. Kir Eres, também chamada de Kir Aresete, pode ser o nome da capital de Moabe, Kir de Moabe. E aqui nós temos uma referência a Isaías capítulo 15, versos 1. O folguedo que antes ecoava dos vinheiros e lagares havia terminado diante do som terrível dos cascos dos cavalos e do clamor das armas. Versos 34. As águas de Ninrim desaguam no Jordão, no lado oposto a Jericó. Um lamento desde Esbom e Eliale até Zoar e Oronaim cobriria toda a planície moabita do norte até o sul, do Mar Morto ao deserto. Versos 35 a 39. Sacrifique nos altos e queime incenso. A idolatria chegaria ao fim. O povo não mais adoraria Quemos e outras divindades. Cabeça, barba, mãos, lombos, todo tipo de lamento seriam utilizados para falar de Moabe, porque a região se tornou objeto de escárnio e de espanto com Judá. Versos 40 a 44. A ilustração fala da Babilônia espalhando seus exércitos sobre Moabe, como uma águia abre suas asas. Porque se engrandeceu,
Aqui faz a referência ao principal pecado de Moabe, que era o orgulho, por se considerar maior do que o Deus de Israel. Esse orgulho seria transformado em mito e terror, e então a nação seria levada cativa. Versos 45 e 46. A última visão de Moabe é a de um fogo destruindo suas cidades enquanto ela foge aterrorizada. Quemos, então, foi derrotado. Finalizando o capítulo 48, nos versos 47, fazer voltar implica restaurar a sorte de Moabe, que veria seu povo voltando à terra. Suas colheitas e vinhedos seriam produtivos outra vez. Moabe, Judá e Israel voltaram em 538 a.C., durante o reinado de Ciro. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Jeremias, capítulos 45, 46, 47 e finalizando no capítulo 48. Amém? Que os irmãos tenham uma excelente leitura e meditação das Sagradas Escrituras. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, onde estaremos lendo os últimos capítulos deste livro maravilhoso e que Deus possa falar grandemente aos seus corações. Amém? Fiquem com Deus, amados irmãos, e até amanhã.